Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos debater um tema bem amplo, porque nós vamos discutir a economia do Brasil e a economia do Ceará, né? Estamos avançando? Estamos num bom momento? Há perspectivas de crescimento econômico, distribuição de renda no Brasil? Para esse debate, nós convidamos o professor Lauro Neto, professor da Universidade Estadual do Ceará, ele que é presidente da Academia Cearense de Economia e também conselheiro do Conselho Federal de Economia do nosso país. É um prazer muito grande, Lauro, estar com você, você que é um intelectual que tem escrito, que tem debatido, dado palestras, já também assessor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, portanto tem uma visão tanto da academia como da prática econômica, não é? Eu queria iniciar, Lauro, te perguntando o seguinte: no ano passado, em 2023, havia uma expectativa muito pessimista no início do ano com a economia brasileira. Se dizia que a economia ia crescer 1%, um pouco por cento, e acabou crescendo 2,9%, surpreendendo muita gente. No final do ano passado, o governo começa a fazer a chamada reforma tributária, né? Aprova-se a emenda constitucional e agora, nesse momento, o Congresso já vai começar a discutir as leis complementares, né? Para regulamentar a reforma tributária, que é uma reforma esperada há quase 40 anos no nosso país. Eu te pergunto, nós estamos num bom momento da economia nacional ou não? Quer dizer, ainda deixa muito a desejar? O que é que nós estamos precisando para que o Brasil possa retomar o seu crescimento econômico? Olá, Bruno. Agradecer à FBUNE a oportunidade de estarmos aqui debatendo. Sempre que necessário, precisar, podem contar conosco. A economia brasileira ela tem um potencial quase único no mundo em diversas áreas, de uma diversificação muito grande. E nós temos alguns gargalos para nós nos tornarmos um país desenvolvido. Porque nós temos uma economia grande, mas nós temos desequilíbrios terríveis. Nós não somos um país pobre, mas nós temos muito pobres e pobreza extrema nós ainda temos no Brasil. Nós temos uma desigualdade tanto territorial como social e estrutural. E isso impede, olhando na visão econômica, que nós tenhamos um mercado interno pujante. Nós temos uma população grande, mas se nós pegarmos o poder de consumo da população, no caso do estado do Ceará, 60% das famílias têm renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, o potencial de consumo é muito baixo do mercado interno. Ele é grande em termos absolutos, porque a nossa população é grande. Então, se nós estamos no caminho certo, então sempre que nós falamos de economia, e você é um professor de história, nós temos que analisar um pouco a evolução. Perfeito. Eu nunca gosto de quando as pessoas tratam a economia como ponto. O crescimento do PIB hoje, ou da inflação hoje, porque isso é muito menos relevante do que a tendência, do que a evolução. Perfeito. Então, se nós pegarmos os anos recentes, nós podemos dizer que o Brasil teve 16 anos de grande avanço. Quando é que foi esse avanço? Os 8 anos do Fernando Henrique Cardoso e os primeiros 8 anos do Lula. Uhum. Nós tivemos avanços institucionais, nós já tivemos avanços estruturais da economia, nós tivemos, nesse período, uma série de reformas, uma série de questões de responsabilidade fiscal, nós tivemos uma política fiscal e monetária coerente, lembrando que no governo Fernando Henrique nós temos lá o Pedro Malan coordenando isso, no governo do Lula 1 e 2 nós temos lá o Henrique Meirelles coordenando isso, e essa base econômica é que permite você ter boas políticas públicas, é que permite você ter boas políticas sociais. Se você não tem uma boa base econômica, uma estrutura correta de endividamento público, de gasto público, isso
impede, isso dificulta você ter boa política social. Então, algumas vezes tentam colocar como se fosse excludente isso. Não, isso fortalece um ao outro, tá? E às vezes pegam pontualmente algumas questões para dizer que isso é antagônico. Não é. Então, sendo claro, aí depois desses 16 anos de evolução que o Brasil teve, de Fernando Henrique e Lula, nós tivemos uma década muito turbulenta. Perfeito. Muito turbulenta. Estamos falando aí de 2014 em diante, né? Não, a partir 2010. de 2010, 2011. A partir de 2011, porque na economia, o que você faz de errado no ano, muitas vezes aparece a consequência 2, 3 anos Perfeito. depois. Primeiro governo Dilma já foi complicado, né? Ela já 2011, começou, 2014. ela e o ministro Manteiga já começaram a mexer nos fundamentos do governo Lula. Porque às vezes as pessoas têm que dizer, o governo federal do PT, eu digo, não, cada governo tem sua equipe econômica. Perfeito. São coisas diferentes. Do mesmo jeito que o governo Lula, com o Henrique Meirelles e o Palocci comandando, é diferente do governo Lula com o Haddad comandando. Perfeito. Tá? Então, a política do Manteiga desestruturou toda uma questão institucional de endividamento e contas públicas dos governos Lula e Fernando Henrique, e isso gerou uma consequência muito grave. Nós tivemos pandemia de lado, que é um fato extraordinário, a pior recessão da história do Brasil desde a Grande Depressão. Isso é muito grave. E depois nós tivemos um governo de transição do Temer. E aí, quando se questiona economicamente o impeachment, eu coloco o impeachment do Collor e da Dilma, na minha visão pessoal, são quase, eu diria que assim, os jabutis brasileiros institucionais. Tá. É como se nós tivéssemos num presidencialismo o que o parlamentarismo tem, de voto de desconfiança. Ok. Se você pensar no parlamentarismo, o que houve com o Collor e com a Dilma, e é interessante porque os defensores da Dilma nunca mencionam o impeachment do Collor, os defensores lá do Collor nunca mencionam o da Dilma. Perfeito. Mas institucionalmente, na minha cabeça, foi a mesma coisa. Foi uma atitude parlamentarista num sistema presidencialista. E até porque a Constituinte de 88, eu acho que ela fez uma Constituição, que você ensina isso. Sim. Foi meu professor de OSPB, ele Jorge Hélio. No parlamentarismo, o voto de desconfiança cabe. E eu digo isso porque eu sou parlamentarista. Eu também sou. Eu acho que quem tem que mandar no país é o Congresso. É o Legislativo, porque ele que representa a sociedade com a sua diversidade, com a sua... Tem que ter representante sindical? Tem que ter representante dos ruralistas? Tem, dos banqueiros, de todo mundo. Perfeito. E é o Legislativo que representa tudo isso. Então, por isso que eu sou parlamentar. Até nessa questão, a substituição é menos traumática, né? É menos traumática, e você pegar... Caso extremo no mundo, a Itália tem quase um primeiro-ministro a cada 2 anos, 1 ano e meio, e o país anda. A maneira italiana, que é diferente da maneira inglesa, que é diferente que é diferente da brasileira. E as pessoas, às vezes, falam do parlamentarismo. O parlamento do Brasil é ruim. Não, ele é a cara da sociedade, ele foi eleito. Mas, Lauro, você está otimista com a economia brasileira? Aí é que eu vou chegar. Aí nós tivemos uma década de turbulência. Sendo que, depois da pandemia para cá, botando a segunda metade do governo Bolsonaro, com todos os seus problemas, e o primeiro ano do governo Lula, nós voltamos a ter alguns avanços institucionais que podem gerar grandes benefícios. Existem grandes entraves, e eu colocaria esse conflito entre o Legislativo, Executivo e Judiciário talvez como o principal deles. Perfeito. Porque nós vemos os poderes se metendo uns nos outros. Uhum. E o Executivo tem que fazer as coisas, o Legislativo tem que legislar, e o Judiciário tem que julgar o que o Legislativo criou. E fica um se metendo na área do outro. E o pior do Brasil é que a gente vai discutir isso. Você é contra ou a favor
O Alexandre, mas ninguém é contra nem a favor, você tem que ser a favor das coisas. Isso. E o que é pior hoje no Brasil, nessa polarização, que as pessoas mudam do que defendem, dependendo de quem e do que está se debatendo. Exatamente. Mas o Brasil, eu sou otimista em relação ao Brasil. O Brasil tem muita potencialidade, muita. Nós temos uns gargalos gigantescos. Eu falei da desigualdade. Segundo, eu falo da infraestrutura. Terceiro, eu falo do ambiente de negócio. A nossa burocracia ela é um inferno. A reforma tributária, como todo no Brasil, ela está fazendo o que é possível ser feito. Ela não está fazendo o que poderia ser feito. Certo. E nós temos a questão do capital humano. Esse talvez seja o maior gargalo que nós temos. Se nós falarmos a nível de Ceará, a educação cearense está melhorando. Até a secretária Isolda, que foi governadora, dizia assim, mas nós somos o melhor comparando com quem? Com os outros estados? Não vale nada. Compara com o PISA, que a nossa educação não é boa. PISA que é o teste internacional, né? O PISA é o teste internacional da educação. Estudantes. Nós só vamos ter educação boa quando nós estivermos bons comparado com os outros países. Não adianta... Eu tenho 1,80 m, eu sou bom comparado com a altura média... Alto comparado com a altura média, eu não sou alto. E isso vale para a educação, isso vale para a tecnologia. Então, nós temos que ter uma melhor formação do capital humano. E isso vai desde o ensino fundamental até o ensino técnico, que tem que ser muito mais valorizado no Brasil, e o ensino superior, a pesquisa. Por exemplo, eu tive recentemente uma palestra na Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande é uma das cidades do país com o maior número de PhD per capita, você sabia disso? Uhum. É uma cidade que vive de tecnologia, ela vive de patente. Para tudo isso, você precisa ter um ambiente que gera essa inovação. O Sebrae tem um trabalho gigantesco, um programa Cidade Empreendedora, de criar esses ecossistemas e melhorar o ambiente de negócio nos municípios. Perfeito. Mas se você pega, que nós vamos já entrar na economia do Ceará, esses problemas que eu falei da economia brasileira, que eles retardam o desenvolvimento, eles são muito mais graves se nós falarmos no estado do Ceará. Se o Brasil teve uma industrialização tardia, imagine o Ceará. Perfeito. Que é muito mais tardia ainda. Tá. Então, essas questões... Agora, sou otimista, sim. E sou mais otimista em relação à economia do Ceará do que em relação ao do Brasil. Tá. Entrando, então, vamos entrar aqui na economia do Ceará. Né? O Ceará, ele tem... Segundo o censo agora de 2022, 8,8 milhões de habitantes. Isso representa em torno aí de 4% da população brasileira. Mas se a gente pega o PIB, né, o Produto Interno Bruto, o somatório aí de toda a riqueza produzida em um ano, nós vamos ter aí um pouco mais de 2%, 2,2%, né, do PIB da riqueza produzida em um ano no Brasil. Quer dizer, o razoável seria que pelo menos o nosso PIB fosse igual ao percentual da população, em torno de 4%. Significa que a gente precisa dobrar a riqueza produzida no Ceará em um ano para ficar com esses 4%. Eu te pergunto, nós estamos no rumo certo? Quer dizer, do jeito que vai hoje o Ceará, ele está caminhando para isso? A gente pode também ser otimista com o crescimento econômico do Ceará? Não podia ter pergunta melhor para começarmos nesse debate. E aí nós estávamos falando de Brasil... Aí para chegar aqui no Ceará, eu vou falar de Nordeste. Perfeito. Nordeste e Ceará. Essa relação que você colocou, ou seja, o cearense médio ele tem 55% da renda do brasileiro médio, que já é baixa para o padrão internacional. Então, isso é um problema de agora, do governo atual do Ceará ou do passado? Não. Essa relação vem desde quando o PIB é medido. Do Nordeste é a mesma coisa. O Nordeste tem 28% da população, aproximadamente 27% da população brasileira e tem 14,5% do PIB. Ah, mas o Nordeste cresceu, se nós pensarmos,
novamente, um corte histórico, de Celso Furtado, a criação da Sudene, lá no início da década de 60, para cá, quantos e quantos planos e iniciativas de desenvolvimento do Nordeste existiram? Não mudou em nada essa realidade. Se nós pensarmos nessa mesma época, quantas e quantas iniciativas nós tivemos no estado do Ceará? Vamos pegar alguns pontos marcantes. Perfeito. O Plameg 1 do primeiro governo Virgílio Távora. 63 a 66, né? 66. Primeiro governo Virgílio. Pegarmos os ciclos de governos do regime militar que investiram em infraestrutura, etc. Pegar o governo que começou a mudar politicamente com o professor Gonzaga Mota. Pegar o governo... 83 a 86, governo Gonzaga Mota. Pegar o governo da mudança, o primeiro governo do Tasso, depois Ciro, depois Tasso, de novo 2 vezes, depois Lúcio Alcântara, depois foram 2 20 anos do PSDB, né? Nada mudou essa relação de nós termos aproximadamente 4% da população e 2% do PIB. Ou seja, nós trouxemos energia de Paulo Afonso, depois criamos infraestrutura, saímos do binômio algodão, boi, começamos a industrialização. Os incentivos fiscais, né? Incentivos fiscais da Sudene, o BNB, o Porto do Pecém, o aeroporto, e nada conseguiu mudar. Ah, mas o nosso PIB cresceu. Sim, mas nós temos que crescer mais rápido do que os outros. Nós não estamos falando que o PIB do Ceará não cresceu. Nós estamos falando que para aumentar a nossa participação no bolo da economia, nós temos que crescer mais rápido do que os outros estados. E não é isso que acontece. Não, se acontecesse, nós já teríamos saído dessa relação perversa. E o que é mais perverso ainda, a nossa renda é só 55% da renda média do brasileiro. E essa renda é extremamente concentrada. Nós temos uma concentração, primeiro, territorial. A região metropolitana de Fortaleza tem um peso gigantesco, muito maior do que sua distribuição. E isso traz uma série de problemas de urbanização, de violência, de saneamento, de pressão nos serviços públicos, uma série de questões. Se você pegar a região metropolitana de Fortaleza, a região do entorno de Sobral, a região do entorno do Crajubá, você pega uma concentração muito mais forte da economia cearense. E o demais do nosso território, que tem potencialidades diferentes, como é que está sendo trabalhado? Está sendo trabalhado sim, mas é porque o desenvolvimento ele pode ser feito de forma, falar de uma maneira simples, tá? Tecnicamente nós falamos exógena e endógena, mas para ficar muito claro para toda a nossa audiência, o exógeno é aquele que vem um investimento de fora. Eu estou lá em Irauçuba e chega uma fábrica de calçados. Aquilo traz renda para o município. Se aquela fábrica não pagar nada de imposto, os fornecedores dela pagam, o que os funcionários dela vão consumir no comércio local gera renda. Por isso que o incentivo fiscal vale a pena. Tá? Aí, já o desenvolvimento endógeno, não. É o que você cria dentro do território. É você impedir que o dinheiro daquele território saia. Eu dei o exemplo de Irauçuba, que é um município que eu já fui várias vezes a trabalho, já fui fazer trilha lá também. Uma área muito seca, uma área de desertificação. Mas Ceará, você pega Itapajé e Irauçuba. Tem as serras também, né? Itapajé e Irauçuba tem algumas serras que são bonitas. Que você pode fazer trilhas, caminhadas, naquela temperatura amena. Aí, você tem que... Se você não gerar essa economia local,
aquela renda do município sai de lá para consumir em Sobral, para consumir em Itapipoca, para consumir em Fortaleza. E isso gera um prejuízo gigantesco para o desenvolvimento do território. Então, nós temos que gerar o desenvolvimento endógeno para que essa economia circule, os pequenos negócios, e isso é o que mais contribui para a distribuição de renda. E o desenvolvimento endógeno continuar direcionando investimentos para essas áreas que são mais vulneráveis e mais carentes. Então, esse é o primeiro desequilíbrio. Segundo, nessas áreas que concentram maior renda, que eu citei 3, mas tem outros polos de desenvolvimento do Ceará, se você pega a grande Fortaleza, tem uma desigualdade gigantesca. Em alguns bairros que têm qualidade de vida, talvez de países europeus, talvez dos mais ricos europeus, e outros bairros que têm qualidade de vida quase dos países mais pobres africanos. E isso é inadmissível. Nós não podemos nos conformar com isso. Isso economicamente é ruim, que não gera mercado, consumidor, mas isso, mais do que economicamente, socialmente é agressivo. Nós não podemos, enquanto cidadão, achar que isso é normal, que não é. Nós temos alguns bairros, algumas zonas de risco em beira de rio, em situação de ocupação ilegal. Graças a Deus nós não temos encostas com grande deslizamento aqui, mas a gente vê em cidades que têm encosta o quanto isso é perigoso. Então, isso gera um problema sério de cidadania, de qualidade de vida, e é nesse ambiente que gera oportunidades maiores de instalação da facção, porque ela gera ocupação para um jovem que não tem ocupação em outros setores da economia. Então, a economia cearense precisa resolver esses gargalos para se desenvolver. Eu quis entrar nesse ponto primeiro, para depois falar das oportunidades que são enormes na economia cearense. Bom, muito bem. Eu queria entrar aprofundar um pouco isso, Lauro. Eu vi agora recentemente, o Brasil tem 27 unidades federativas, né? 26 estados e o Distrito Federal. E o Ceará, segundo esses números mais recentes, seria o 5º pior em termos de renda, né? Fortaleza também seria a 5ª pior capital em termos de renda, né? E o que é grave é o que a gente vê que boa parte dessa juventude, entre 15 e 29 anos, faz parte do grupo chamado NEM, né? É o nem estuda e nem trabalha. Segundo esses números que eu vi recentemente, no Ceará nós teríamos 600 mil pessoas nessa situação. São jovens, entre 15 e 29 anos, que nem estudam e nem trabalham. Ora, nos últimos anos, você colocou muito bem, houve grandes investimentos estruturais no Ceará. Nós podemos falar do Complexo Industrial Portuário do Pecém, citei a primeira ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, que é um grande atrativo para grandes empresas, inclusive multinacionais, que estão se desenvolvendo lá no Pecém. O Ceará tem se mostrado um estado muito atrativo também para as chamadas empresas de energias renováveis, né? Usinas eólicas, usinas solares. Tem aí esse grande projeto que é a transposição do São Francisco para as bacias hidrográficas do Ceará, né? O Malha d'Água, que é um projeto muito interessante, que distribui água entre as bacias. Nós temos aí a Transnordestina, que voltou agora a ter investimentos. Muito bem, grandes investimentos. Você citou há pouco o aeroporto, que hoje está sendo administrado por uma multinacional, a Fraport, né, uma empresa alemã muito interessante, que tem feito investimentos. Quer dizer, nós temos o Porto do Mucuripe, que também é um equipamento importante para o crescimento econômico, melhoraram-se as estradas e tal. Mas nós estamos ainda longe daquilo que a gente deveria estar. O que está faltando? Quer dizer, na sua visão de economista, professor de economia, nós temos que acelerar o quê para a gente conseguir crescer mais rapidamente que o Brasil? A economia ela sempre é multifatorial, mas nós temos que
extrair aquilo que poderia fazer a diferença. Na minha opinião, nós teríamos que ter uma integração muito maior com as cadeias globais de valor. Certo. Seria isso o... Por exemplo, você falou num ponto fundamental, as energias renováveis. A energia eólica, a energia solar, que nós já produzimos, ela pode transformar a nossa economia, por exemplo, na economia verde. perfeito. O que é a economia verde? É uma economia de baixo carbono, uma economia... mas nossa economia já é, mais ou menos. Por exemplo, a nossa maior empresa hoje é a antiga Companhia Siderúrgica do Pecém, que é a maior empresa de aço do mundo, a indiana ArcelorMittal, a comprou recentemente. E o indiano, que é o sucessor da ArcelorMittal, eu me lembro num dia que ele comprou, concretizou e divulgou a transação, ele falou que ele ia produzir aqui no Ceará, que era o principal motivo dele estar comprando essa siderúrgica, um dos primeiros locais do mundo onde a Mittal ia produzir o aço verde. Para isso ficar bem claro para todo mundo. O que é o aço verde? É o mesmo aço, sendo que ao invés de usar carvão mineral como é hoje, ele pretende usar hidrogênio verde. E o que é o hidrogênio verde? É o mesmo hidrogênio que já é usado no mundo Há muito tempo. há muito tempo para carro, para fábrica, para ônibus, para trem. E qual é a diferença? É que esse hidrogênio que é produzido lá na Europa, ele é produzido com carvão mineral. Também com carvão mineral. Então ele é produzido de forma suja. Suja. O nosso hidrogênio verde seria produzido com energia renovável. E aí nós temos outro gargalo. Você perguntou o que é que falta. Para produzir o hidrogênio verde, você precisa ter muita água e muita energia. Quando eu falo muito, é muita. Tá. É uma dimensão muito grande. Então, essa energia vem de onde? Ela teria que vir da eólica offshore. É a usina eólica instalada lá dentro do mar, porque você consegue ter uma produção de energia muito grande. E o nosso Congresso está há meses, anos, e não aprova a legislação, se for secretário, Perfeito. porque a eólica na praia, na Ibiapaba, em qualquer lugar, o Estado, o município pode dar licença. Mas lá no mar não pode. Tem que ser o IBAMA, né? Que Tem é que quem ser o trata IBAMA. da questão Tem que ser o IBAMA. do licenciamento E ambiental no no mar. estado do Ceará, nós temos uma série de coisas que durante muito tempo foram empecilhos para o nosso desenvolvimento, e esse é um. O nosso litoral é muito raso. Uhum. Então nós nunca tivemos no Porto do Mucuripe, não entra navio grande, porque é raso. No Porto do Pecém isso já melhora bastante, porque ele é um porto dentro do mar, cabe navio de maior calado. Mas esse litoral raso vai nos possibilitar de ter usinas eólicas offshore numa profundidade muito baixa. Isso diminui o investimento, diminui a manutenção e você consegue ter uma maior viabilidade desses investimentos. Vai enfeiar a nossa horta. Não, ninguém vê isso. Está a 15 quilômetros, 10, 20 quilômetros da costa. Ninguém vê. Como ninguém vê a plataforma de petróleo lá em Paracuru? Perfeito. Então, isso... mas nós não temos água. Temos. Nós não fazemos nenhum uso da nossa água do esgoto. Existem vários usos industriais de produção do hidrogênio que pode tratar a água do esgoto e usar. Nós não precisamos usar a água tratada da CAGES para uma série de usos que ela é usada hoje. E existe a água da dessalinização também. Perfeito. E nós temos um outro ganho. Esse hidrogênio verde, como a Mittal vai fazer, nós podemos ter
a nossa indústria de calçados ser calçado verde, nossa indústria de couro ser couro verde, nosso polo moveleiro ser... Os transportes, né? O transporte. O nosso turismo, nós podemos vender para o mundo, que o estado do Ceará faz um turismo verde. Os hotéis, ter tudo ecológico. Isso no mundo gera recurso. Perfeito. Então, nós temos que ser criativos de fazer essas coisas que são esses insights que vão fazer nós reduzirmos o início da sua pergunta. Essa população de 4% do Brasil e a economia de 2% do Brasil. Porque nós não podemos medir a qualidade de vida só pela economia. Perfeito. Por isso que existe o IDH. E o IDH é a mesma coisa. Índice de Desenvolvimento Humano, né? Educação, saúde e renda. Então, a economia é só a renda. Isso. Mas nós precisamos, nosso IDH é igual ao PIB, é 60% do IDH nacional, que já é baixo. Perfeito. Em relação aos países desenvolvidos. Então, nós temos que fazer isso. Agora, isso tem que ser feito de forma articulada com a sociedade. Lembra, uns anos atrás, que nós tínhamos o Pacto de Cooperação? Isso. Não precisa fazer a mesma coisa, porque aqui no Brasil as pessoas querem fazer a mesma coisa. Não, vamos ressuscitar a Sudene, porque Celso Furtado. Nós precisamos da Sudene, mas não a Sudene que o Celso Furtado pensou. Porque ele pensou numa realidade de 1960, não na realidade atual. O Nordeste brasileiro hoje tem outras potencialidades e outros problemas em relação ao de 1960. Então, o estado do Ceará, nós precisamos fazer isso também. Você falou da Transnordestina, você falou da transposição do São Francisco. A Transnordestina, ela é fundamental para o Porto do Pecém. É uma ferrovia que vai ligar vários portos importantes, né? Ela vai pegar o Matopi. Né? O que é o Matopi? Você pega o Maranhão, Tocantins e Piauí, que é a grande fronteira, a nova fronteira agrícola brasileira, o agronegócio do Brasil, que é quem está sustentando a economia brasileira no seu crescimento. Sim. E você vai fazer com que ele possa exportar pelo Pecém e no futuro, que está parado, o eixo que vai para a Suape, tá certo? Então, para concluir esse eixo do Pecém, o presidente esteve recentemente no interior do Ceará anunciando investimentos, segundo foi anunciado, faltam 10 bilhões de reais, não é que a obra é de 10 bilhões, não, é que faltam 10 bilhões. Perfeito. E isso vai dar uma grande alavancagem no Porto do Pecém. Você falou que o nosso aeroporto é administrado pela Fraport, isso é fundamental. Por quê? Porque aeroporto ele precisa de voos. E quem atrai voo é quem é player internacional. A Fraport administra o aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha. Uhum. Alguns dos maiores aeroportos do mundo ele administra, nos Estados Unidos, na Ásia. Então, ela tem poder de trazer novas linhas, como ela estava trazendo antes da pandemia. Perfeito. É porque esse movimento é lento. Como também o nosso Porto do Pecém, ele é administrado junto com o Porto de Roterdã, que é um dos maiores portos da Europa. E é do Porto de Roterdã que tem uma base de distribuição de hidrogênio verde para a Europa. Então, o hidrogênio verde, além de ter o potencial de tornar a nossa economia uma economia verde, a economia do Ceará, isso é um fator de competitividade, ele pode também ser uma base de exportação de hidrogênio. E aí nós entramos num aspecto do desenvolvimento industrial. A nossa economia ela é muito baseada, sempre foi, no comércio e serviço. O Ceará sempre foi um entreposto, o cearense é um comerciante nato, tem aquela história do judeu brasileiro, porque Perfeito. como um estado de pouca potencialidade em relação à zona da mata, o cearense tinha que fazer alguma coisa para se destacar. Mas é a indústria que faz mais efeito multiplicador na economia.
O que é o efeito multiplicador? O investimento industrial, ele propaga seu benefício por uma cadeia mais longa do que qualquer setor. E aí nós temos que separar a indústria cearense em 2 blocos. Nós temos a indústria tradicional cearense, está lá couro, está lá calçado, têxtil, confecções, alimentos, metal mecânica. E essa indústria está sendo feita com a iniciativa do presidente Ricardo Cavalcante, da FIEC, com a participação grande do Senai, do SESI, com a parceria com a academia, uma modernização, um ganho de competitividade desse setor tradicional. Do outro lado, nós temos setores emergentes, inovadores, emergentes no estado do Ceará. Certo. Que aí você pega a economia do mar, você pega a integração com as cadeias globais de valor, com o Porto do Pecém, com a ZPE. Você pega uma cultura que está sendo trabalhada na Federação das Indústrias de ESG. O que é ESG? É você gerar resultado, sim, que uma empresa privada precisa gerar resultado, mas você tem responsabilidade social e ambiental. E isso é importante mesmo. Até para a linha de financiamento, os bancos cobram taxa de juros menor para quem tem ESG na sua empresa. E os consumidores também, eles preferem consumir de empresas que tenham preocupação ambiental e social, né? Também. Por isso que ESG hoje é tão importante. Então, as empresas que praticam ESG, em média, elas têm uma taxa de retorno maior do que aquelas que não praticam. Então, aqueles empresários pequenos, médios e grandes, procurem a FIEC, procurem o SEBRAE, que vocês vão ter apoio para implantar ESG, para começar. E ESG é para tudo, é como você compra do fornecedor, como que você faz com o seu resíduo, como você trata os seus colaboradores, tudo isso está no ESG. Então, a economia cearense tem muito disso. O turismo no Ceará tem um potencial gigantesco. E nós não podemos ficar no turismo de sol e praia a vida toda. Esse movimento de incentivar o turismo talvez tenha começado lá com o César Carlos, que fez a Insetur, o Centro de Convenções, criou a empresa de turismo. Isso. Nós tivemos um grande avanço no governo do Tasso. A criação da Secretaria de Turismo. Secretaria de Turismo e algumas rodovias que ligavam a destino turístico. Mas o turismo é muito mais do que isso. Nós precisamos ter produtos turísticos. O turista, porque nosso mar é bonito, sim, é bonito aqui, mas é bonito em Pernambuco, é bonito na Bahia, é bonito em Santa Catarina, é bonito no Caribe. No Caribe, no Mediterrâneo. Você trazer um turista americano para cá, ele vai dizer, sim, mas eu vou com um voo de 1 hora para o Caribe. O que é que vai me fazer pegar um voo de 7 horas? O europeu, então, ele tem o Mediterrâneo. E o sul da Ásia, o sudeste asiático? O sul da Ásia, e tem praias lindas na Grécia, na Turquia. O que é que vai fazer ele atravessar o oceano? Ser bem tratado. Aí você imagina o seguinte, um turista que chega aqui, vou preparar um turista estrangeiro que chega aqui que fale ou inglês ou espanhol. Ele vai ter dificuldade, mas ele vai conseguir se virar. E nós estamos falando do litoral, dos destinos consolidados. Tá. Se ele for querer explorar destinos alternativos, aí já complica. Ele vai querer ir nos monólitos lindos de Quixadá. Ele vai querer ir no cânion do Rio Poti, lá em Crateús. Que eu fui lá em Crateús, no cânion do Rio Poti. Muito bonito. Muito bonito, que o cearense não conhece. Ele vai querer conhecer o Cariri, Icó, a história que tem em Icó. São muitos atrativos. Guaramiranga, Serra da Ibiapaba. Nós temos... se você pegar Barroquinha, nós temos talvez uma das praias mais bonitas do Nordeste, ninguém nunca ouviu falar, que é a Ponta das Almas. Barroquinha é o último município no litoral oeste, na fronteira com o Piauí. Tem Bitupitá, que é até mais conhecido, e tem a Ponta das Almas, que quase ninguém conhece. São lindos. Mas se um turista chegar aqui, falando inglês e espanhol, ele vai encontrar alguém que ajude.
Mas imagine o turista estrangeiro que não fala inglês e espanhol. Aí você pode escolher qualquer língua do mundo. Do alemão ao russo, do chinês ao japonês, do turco ao polonês. Só se ele falar por mímica ou com o Google Tradutor. Perfeito. Outra coisa, onde ele vai se instalar? Outra coisa, como ele vai se deslocar? Porque se ele alugar um carro, em alguns lugares vai ter problema de acesso. Mas se ele não quiser dirigir, como é que ele vai? Pense no turista que chegue de avião em Juazeiro. O aeroporto está sendo reformado e ampliado. Muito bom o aeroporto lá, melhorou consideravelmente. O aeroporto do Cariri. Aí ele quer ir, por exemplo, no Museu de Santana do Cariri, um dos maiores museus do mundo de paleontologia, que também o cearense não conhece. Como é que você vai de Juazeiro para Santana sem um carro, sem alugar um táxi, que é caro? Você vai ter que pegar um ônibus de um município para o outro, do outro para o outro, ou um motopique, e aí vai ter que conversar com gente que não sabe se comunicar em outra língua que não seja o cearense. E aí como é que esse turista faz? São gargalos. E onde é que ele vai dormir? E como é que ele vai se hospedar? Isso você leva, eu dei esse exemplo porque para quem está nos escutando é claro de perceber. Mas se você leva esse exemplo para como o nosso produtor de sapato, de couro, vai vender lá fora, nós temos um exemplo. O Expedito Celeiro, lá em Nova Olinda, vizinho a Santana, ele vende para o mundo todo. Mas quantos pequenos produtores conseguem fazer o que o Expedito Celeiro faz em termos de comercialização? Ele desenvolveu uma marca. Ele é conhecido nacional em alguns lugares, mundialmente, com isso. Mas e o pequeno produtor? E o produtor de doce, e o produtor de queijo do Baixo Jaguaribe, e o produtor de queijo da Bacia de Xeramubim, que podia estar vendendo esse produto em muitos lugares, e podia estar transformando. Aí nós temos algumas queijarias que agregam valor, e temos outras que não. Então, para desenvolver a economia do Ceará, nós precisamos, antes de tudo, aquilo mesmo que eu falei, capital humano. Depois, infraestrutura. E depois, ambiente de negócio. Mas tudo isso, na minha visão, para nós nos integrarmos às cadeias nacionais e globais de valor. Não adianta querer crescer e desenvolver e achar que nós vamos distribuir renda sem estarmos integrados. Ah, mas eu não tenho nada, eu estou lá na meu pequeno comércio, lá no interior dos Inhamuns, ou lá em Jaguaribe, em Alto Santos. O que é que eu tenho a ver com esse globalização? Tem. O seu vizinho ele vai poder andar meio quarteirão e comprar uma roupa na sua loja, ou ele pode acessar o Amazon no telefone dele, e aí ele pode comprar de um fornecedor lá da China e receber na casa dele pela metade do preço que você está vendendo. Então, não é só... as pessoas acham que a globalização não lhe atinge a todo mundo. Ela atinge menos serviço. Porque você não tem como vender um tratamento de fisioterapia odontológico. Mas você tem como vender uma aula de geografia, uma aula de economia pela internet. Você pode fazer um curso de Harvard, EAD, da sua casa, em qualquer lugar que tenha acesso à internet. E nisso o Ceará está na frente de outros estados. Nós temos um cinturão digital que grande parte do Ceará consegue ter internet de média qualidade comparado com os elevados padrões internacionais e de alta qualidade comparado com alguns. Cinturão digital que foi um investimento ali no governo Cid Gomes, né? Foi uma visão do governador de criar esse cinturão para ter internet nas escolas, nos locais públicos e privados. Então, o Ceará, eu vi agora recentemente, salvo engano, dos 9 estados nordestinos, o Ceará é o primeiro ou segundo, não é, em internet, justamente por esses investimentos
do governo do estado. Então nós temos água sendo distribuída pelo Cinturão das Águas, mas a água ainda é escassa no Ceará. Isso. Nós temos que ter uma educação muito forte e reduzir desperdício. Nós temos um desperdício de água gigantesco. Quando chove, grande parte da água das nossas pequenas bacias vai para o mar. A água do esgoto vai toda para o mar. Ou seja, está sujando o mar e ainda está jogando água que não falta para nossa produção, para nossa população. Mas esse ano é no ano de seca, mas nós vamos ter seca. A cada 3 anos tem seca e a tendência climática é que isso fique pior. Isso. Então, esse ano está chovendo, a quadra chuvosa foi maior do que a prevista. Tanto pela FUSEMI como pelos profetas da chuva. Isso. Porque a previsão ela é sujeita a erros. Mas, até nisso, a nossa chuva ela tem uma distribuição muito ruim. Irregular, né? Ela tem uma distribuição territorialmente e temporalmente muito irregular. Então, nós não podemos desperdiçar água. Nós não podemos ir na foz do rio Jaguaribe, na foz do rio Coreaú, na foz dos nossos rios maiores, jogar tanta água no mar, porque essa água falta. Então, os nossos técnicos estudiosos da hidrologia têm que avançar nisso. Então, nós estamos vendo, Bruno, que a ciência, em todas as áreas, na economia para distribuir renda, para ganhar produtividade, na educação, para integrar a cadeia global de valor, nós precisamos que todo mundo fale inglês, no mínimo. Tão bem quanto fala português. E isso não existe. Perfeito. Muito bem. Lauro, o Ceará vem com algo que me parece interessante, que é a continuidade de políticas públicas, né? Você colocou muito bem, sobretudo ali a partir do governo, primeiro governo Tasso, né? Governo das mudanças, né? De 87 a 90, naquela época não tinha reeleição, depois veio Ciro Gomes, depois veio Tasso, passou a reeleição em 97, aí veio Tasso 2 vezes, aí já são 16 anos. Depois Lúcio Alcântara, que era o mesmo grupo político, no final houve uma divisão desse grupo político, mas foram 20 anos. E houve uma certa continuidade. Mesmo Cid Gomes, que era oposição a Lúcio, derrotou Lúcio Alcântara naquela eleição de 2006, mas Cid Gomes deu sequência aos grandes projetos de infraestrutura. Até com o mesmo secretário, Mauro Filho. Pois é, o Mauro Filho foi o... meu professor. Pois é. Se você foi professor de OSBB, ele foi meu professor de economia, professor de economia internacional. Inclusive, eu trouxe o Mauro Filho aqui, fizemos um belo debate sobre a reforma tributária. Ele que hoje é um dos grandes destaques do Congresso Nacional, sobretudo nessa área, né? Nessa área de planejamento, na área econômica, área tributária, é sem dúvida um dos mais qualificados parlamentares do nosso país. Muito bem, então nós tivemos ali 8 anos de governo Cid Gomes e me parece que ali houve um avanço muito grande na área educacional. Era a secretária de Educação, Isolda Sela, né? Que depois, no governo seguinte, se tornou a vice-governadora durante 8 anos e hoje é a secretária executiva do Ministério da Educação. Saiu, né? Hein? Saiu. Pois é, saiu agora. Saiu. Provavelmente será a candidatura, né? Em Sobral. Possivelmente em Sobral. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte: houve uma melhoria na educação básica do Ceará nos últimos anos. Isso é inegável, porque hoje nós temos algo muito interessante no Brasil, que são os indicadores. Nós temos aí o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a educação por escola, por município, mas por escola. A gente sabe qual é a média da escola em termos do município, do estado e do país. E o Ceará tem uma das melhores médias de educação do nosso país. Isso fez, inclusive, com que recentemente o presidente Lula viesse aqui ao Ceará declarar que o Ceará terá também um ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que sem dúvida é um dos melhores cursos técnicos, na área técnica, do nosso país. Isso trouxe um grande desenvolvimento ali para aquela região de São José dos Campos, ali em São Paulo, a Embraer, fruto disso, enfim. Bom, que um cearense criou. Que um cearense, Casimiro, né? Casimiro, o Montenegro, que criou o ITA. Muito bem, eu te pergunto, nós estamos então caminhando
para uma boa capacitação, você colocou muito bem a importância da capacitação da mão de obra, da qualificação. Se nós estamos bem, você que é um professor universitário, estamos trabalhando bem isso nas universidades, elas estão se expandindo. Houve uma expansão do Instituto Federal do Ceará. Eu me lembro, Lauro, que o Ceará tinha 3 escolas técnicas. Era aqui em Fortaleza, era em Juazeiro e em Cedro. Hoje são 34 campi, do Instituto Federal. Talvez seja a instituição de nível superior e técnico com maior capilaridade, está espalhado no Ceará inteiro. Isso foi um avanço? É preciso avançar mais? O que é que precisa fazer mais do que foi feito em educação nos últimos anos no Ceará? A educação avançou muito. Mas o que falta avançar é muito mais do que o que já avançou. Entendi. Nós saímos de uma base muito pequena. Então, avançamos muito. Nós temos as palavras da ex-governadora Isolda. A nossa educação é boa, mas é boa comparada com quem? Perfeito. E é boa no ensino fundamental. Certo. Se pega no ensino médio, já cai um pouco, né? Já cai um pouco. E se pega os resultados dos cursos superiores do Estado, não pegue os cursos de excelência. Tá. Porque às vezes as pessoas querem... isso gera uma ilusão. Por exemplo, o curso de Física e o de Matemática da UFC talvez sejam os cursos de graduação da UFC que têm maior nota do Estado do Ceará a nível nacional. Eles têm pesquisadores reconhecidos internacionalmente. Que hoje são medidos, o IGC, né? Índice Geral de Curso. Internacionalmente, com publicações e tudo de física e matemática. Estou dando 2 exemplos. Tá. Mas se nós pegarmos a produtividade média, para que nós queremos educação? É pura educação? Não. É que as pessoas tenham condições de se desenvolver como cidadão, como família, como profissional, no empreendedorismo. Perfeito. E se nós pegarmos a produtividade média do trabalhador cearense, é muito menor do que a produtividade média do trabalhador brasileiro. Perfeito. Que é muito baixa em relação aos países desenvolvidos. Mas historicamente a Europa é antiga. Não, a Coreia do Sul, até a década de 60, tinha indicadores iguais ao Brasil. Não, mas o Brasil é novo. Não, a Austrália e a Nova Zelândia são novos. Não, mas a colonização do Brasil aqui não veio gente, isso, aquilo, não tem esse discurso? Tem. Pois a Austrália era um presídio. Era um presídio da Inglaterra. Então, presume-se que no presídio estão pessoas que são transgressoras, que precisam com baixa qualificação. Que precisem de uma reabilitação, de uma reinserção. Então, são muitos fatores. Nós estamos no caminho certo? Sim. Tem que avançar? Tem. O Instituto Federal hoje talvez seja a maior instituição de ensino superior do Ceará. Mas talvez a área de ensino técnico pudesse ser mais valorizada. Ok. E aí, quando nós falamos isso, Bruno, sempre... No Brasil existe uma cultura de policiamento muito grande. Aí quer dizer que a pessoa não tem direito a fazer ensino superior, todo mundo tem direito. O que eu estou dizendo é que não existe oportunidades no mercado para se universalizar o ensino superior. Perfeito. E isso não existe em lugar nenhum. Estados Unidos e Europa, não existe. A maior mão de obra é com ensino técnico. O ensino técnico. Superior. Não é que é melhor ou pior. É que, mercado, mas a remuneração... Né? Não, tem ensino técnico, muitos ensino técnico nos Estados Unidos, que as pessoas não vão para a universidade, que são melhor remunerados do que um de ensino superior. Não é melhor nem pior. São questões diferentes. E a economia, para se desenvolver, ela precisa de capital humano em todos os níveis, em todas as áreas. A economia, para se desenvolver, só não precisa de um capital humano, que é do analfabeto e do analfabeto funcional. Esse capital humano a economia não precisa. Nem a sociedade, ele só faz atrapalhar a economia, aumentar a desigualdade, aumentar a exclusão, aumentar a vulnerabilidade. Então, nós precisamos avançar e muito. Aí se questiona hoje,
A educação cresceu muito no EAD. Isso é ruim. EAD, que é ensino à distância, Ensino à distância. Isso é ruim. Pela internet. Não é ruim. O ensino à distância, ele tem que ser avaliado, ele tem que ser melhorado. Mas ele possibilita, se ele não falou do nem. Sim. Então, esse aluno do ensino fundamental público, que é a maior parte da população cearense, que está tendo um ensino público fundamental melhor, quando ele chega a 16 anos, grande parte nem trabalha, nem continua o estudo. Perfeito. E aí, e aquele que trabalha, às vezes, para o estudo porque não tem como frequentar a escola diariamente. Para esse caso, o EAD resolve. Uhum. O EAD tem que melhorar de qualidade? Tem que melhorar de qualidade o EAD e o presencial. Nós precisamos melhorar de qualidade todo o ensino. E agora, volto a insistir, nós precisamos investir muito em ensino técnico. Porque você pega o trabalho fantástico do Senai, presidente Paulo André Holanda, como eu e você, um ex-aluno do Colégio Militar de Fortaleza, e eu estou falando do Colégio Militar, não porque nós estudamos lá, mas porque lá tinha uma base educacional que nós tivemos o privilégio de ter, que trabalhava a lógica das coisas. Matemática, você tinha que saber a dedução das coisas. Perfeito. História, você tinha que saber a evolução das coisas. E isso forma o capital humano, quer seja para a história, quer seja para a física, quer seja para empreendedor. Então, o Senai faz um trabalho muito grande. Se pega, você falou da Complexo Industrial e Portuário do PECEM, o Senai que formou grande parte da mão de obra, da capacitação para aquilo. Mas o SEBRAE também trabalha a capacitação da pequena e média empresa. Muito bem. Então, só estamos aqui já no final, encerrando aqui o nosso debate. O governador Elmano de Freitas anunciou recentemente que 70% dos estudantes de ensino médio, que é a responsabilidade do Estado, né? É o ensino médio maior. Claro que tem também outras responsabilidades na área educacional. Já estão em escolas de tempo integral, estão estudando de manhã e de tarde. E a meta do governador Elmano de Freitas é chegar até o final do seu governo, que seria 2026, com 100% dos alunos estudando em tempo integral. Ou seja, eles teriam aula de manhã, tarde, com aula de reforço, esporte, cultura e também educação profissional, na maioria dessas escolas. Quer dizer, é esse o caminho? Quer dizer, nós já no ensino médio, apresentar para o aluno essa possibilidade de ele se profissionalizar, terminar o terceiro ano do ensino médio, já um profissional, já um técnico. É isso? Isso. Bruno, você falou uma coisa, do ensino de tempo integral. Isso é uma das causas dessa desigualdade que nós temos. Perfeito. Por quê? Porque 10 ou 20% da população teve acesso a ensino integral. Uhum. Não na escola, que a escola Sim, não tinha. Sim. Mas ele tinha acesso a ir de manhã para a escola, de tarde para o curso de inglês, de tarde para o esporte, de tarde fazer um curso na época de informática, Perfeito. ter um estágio. E os 60%, 70% da nossa população excluída não teve acesso a isso. Perfeito. Mas o ensino de tempo integral não é para deixar o aluno tendo aula das disciplinas de conteúdo o dia todo, porque Perfeito. isso seria um crime Perfeito. com a adolescência. Então, essa questão da inserção desse aluno do ensino médio no mercado como empreendedor, como pesquisador, como funcionário. Qualificado, né? O futuro que vai dizer o que é que ele vai ser. E isso tem que ser um norte para as políticas públicas. Porque e mais do que isso, Bruno, 60%, 50% da nossa população tem déficit nutricional alimentar. E aí nós temos que fazer méritos para o Darcy Ribeiro e para o Leonel Brizola. Perfeito. Quando fala do Brizolão, que era, para quem é mais novo, era o CIEP, Centro de Educação. Era escola de tempo integral
com um nome que o político cria para poder ganhar benefícios políticos. Isso é da política. Perfeito. E o Darcy Ribeiro, isso foi feito no Rio de Janeiro, o Darcy Ribeiro colocava: vocês estão achando que o aluno dessa escola de tempo integral vai mudar a sociedade? Vai não. Porque ele chega em casa, tem um ambiente que o pai dele é analfabeto, que tem violência familiar, que tem déficit alimentar. Então, já lá na década de 80, o que é que o Brizola fazia? Ele tinha assistência médica, assistência odontológica, alimentação, café da manhã, lanche, almoço, lanche, já saía do colégio com alimentado, jantar. Né? E o Darcy Ribeiro dizia: esqueçam, quem vai mudar a sociedade vai ser quando o filho desse que se formou na escola integral também for para a escola integral e chegar em casa tiver o pai ou a mãe, ou os companheiros ou as companheiras, tendo tido essa experiência. Porque essa primeira geração da escola integral, estou falando da população vulnerável, que é um grande câncer da desigualdade, ela chega em casa e tem um ambiente da desigualdade. Então, o pai dele, salvo algumas exceções que nós conhecemos, ele não tem essa visão. Então, ele vai dizer: não, isso aí não é o mundo é esse aqui. Mas quando o filho dele tiver a mesma educação de tempo integral, e aí, por que eu falei isso? Por causa da continuidade da política pública. E essa continuidade não pode depender do partido A, B ou C. Nós temos que acabar no Brasil com essa história de que tem o governo do PT, ou do A ou do B, ou o que vem seguinte, que é destruir tudo que teve para dizer que teve os seus programas. Não. Quem criou a transposição foi todo mundo. Desde Dom Pedro II. É verdade. O Lula começou, o Bolsonaro fez alguma coisa, o Lula fez outra, o Temer fez outra. Todo mundo contribuiu. A obra não foi do governante, a obra foi do governo federal. Muito bem. É isso que nós temos que ter. Tá claro. E aí eu fiz questão, porque isso liga várias perguntas. A economia suas. tem a ver com a política, né? A economia é política. Inclusive com as políticas sociais. A economia é política. E isso liga com a sua pergunta, que é fundamental, da continuidade das políticas públicas. E isso liga mais ainda a importância do legislativo. Porque se tem uma política pública boa do prefeito ou do governador atual, o governador seguinte tem que seguir. E aí nós vemos que o prefeito Roberto Cláudio seguiu algumas políticas da Lisiane. O prefeito Sarto tem que seguir alguma do Roberto Cláudio. O prefeito que o suceder tem que pegar o que veio de bom de cada um. Do governo do estado, a mesma coisa. Professor Lauro Neto, estamos aqui concluindo o nosso debate, vendo que a economia tem tudo a ver com a política, né? E não só com a política econômica, mas com as políticas sociais, né? A educação é o grande instrumento de melhorar a economia e garantir o desenvolvimento econômico e social do nosso país. E economia não é crescer PIB nem controlar a inflação. Para os alunos de economia, nossos alunos, economia é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se a economia não melhorar a qualidade de vida das pessoas, ela está errada. Muito bem. Com essas palavras, nós estamos aqui encerrando o nosso podcast do Centro Universitário Farias Brito, agradecendo aqui o professor Lauro Neto, que fez um debate muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê brevemente com um tema de importância para o nosso debate. Até lá, então.